2 Timóteo capítulo 1. Hoje nosso culto vai com pagode mesmo. Vem? Vai adorando aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Vamos começar do versículo 1 até o versículo 5. Vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem Deus de meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das Tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em Ti há, a qual habitou primeiro em Tua avó, Loide, e em Tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em Ti. Curve sua face, vamos orar ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós Te louvamos e Te engrandecemos, Senhor. Senhor, Pai, verdadeiramente Tu és a rocha mais alta do rebanho. Que nesta noite de louvor e de adoração a Ti, aqui neste lugar, ao começar por mim, o Senhor possa quebrar corações, que a Tua palavra possa habitar em nós, que não venha entrar no ouvido e sair pelo outro, mas antes, Senhor, venha fazer morada em nossas vidas e nossas mentes, para que possamos cumprir, obedecer e viver as Tuas verdades. Ajuda-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Mais do que ouvir, possamos ser praticantes do Teu Evangelho. Assim eu oro, no nome que é sobre todo nome. Amém, amém e amém. Podem sentar. Glorifique, exalte o nome do Senhor. Eu peço um momento de atenção. Nesse momento eu vou pedir a você que não faça outra coisa, se não ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Deixa um pouquinho as outras coisas de lado, deixa um pouquinho as coisas externas. Se entrou nesta casa, entra para ouvir, entra para entender o que Deus tem para nós hoje. Nós estamos lendo 2 Timóteo, assim como Tito, são chamados de cartas pastorais, porque Paulo ele vai estar escrevendo para os seus filhos na fé, que estão na frente do ministério. Estar na frente do ministério não é fácil, não é tão simples assim. Paulo, quando vai escrever 2 Timóteo, dentro do contexto, foi escrita na prisão em Roma. Paulo estava preso em Roma. Irmão, nós murmuramos da vida, mas Paulo estava preso orientando Timóteo a fazer a obra. Mas Paulo não estava livre, Paulo estava preso, provavelmente no ano 67 depois de Cristo, preso pela segunda vez, pouco antes da sua morte. Paulo está preso, Paulo está em Roma, e Paulo está orientando Timóteo a ficar firme na aflição, ficar firme na constância, ficar firme na palavra, ficar firme no ministério. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem hoje, seria o tema da mensagem: fé para transformar. Repita comigo: fé para transformar. Sabe que para transformar as coisas ao nosso redor, é necessário você acreditar. Aquele que não acredita, que não tem fé, não consegue mudar as coisas à sua volta. Pelo contrário, ficam da mesma maneira. Para que ele escreve essa carta? Paulo ele sabia que o seu tempo estava próximo, estava incentivando Timóteo a prosseguir após a sua morte iminente. Paulo estava de partida. Paulo sabia que estava chegando o fim do seu ministério, e ele entendia que alguém precisava assumir, que eles precisavam continuar aquilo que ele havia começado. O ministério ele não pode ser egoísta, irmãos. Todo bom discipulador, ou melhor, discipulador,
é aquele que discipula, é aquele que ensina. Não dá para fazer a obra sozinho, não dá para estarmos na frente da obra sós. Paulo está estimulando Timóteo, sabia que seu tempo estava próximo. 2 Timóteo 4,6, Paulo ele vai dizendo que está sendo entregue por libação. Seu tempo está próximo, combateu um bom combate, encerrou a carreira e agora estava aguardando a fé. E eu muito me alegro quando eu vejo o final de Paulo, porque quando eu vejo o final de muitos dos personagens bíblicos, são finais tristes, assim como o de Salomão. Eu vejo Paulo inteiro no final da sua carreira. E alguns estão pensando, pastor, o que deixa alguém inteiro no final da carreira é a motivação certa. Só a motivação correta no ministério pode te deixar inteiro no final do ministério. Eu olho para Salomão e vejo Salomão dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eu olho para Salomão e eu imagino, estou conjecturando, Salomão velho no seu trono, dizendo que o fim de tudo é temer a Deus e a seus mandamentos. Esse é o dever de todo o homem. Eu vejo alguém que se arrepende de muitas coisas que fizeram. Eu vejo Jacó. Eu vejo Jacó chegando no Egito. Eu vejo Jacó sendo apresentado a Faraó. Eu vejo Jacó falando que os dias deles foram maus. Alguém que se arrependeu muito daquilo que viveu e daquilo que passou. Mas quando eu olho para Paulo, eu vejo Paulo dizendo assim: eu combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: eu preguei para quem tinha que pregar, eu orei para quem eu tinha que orar, fiquei firme quando tive que ficar, não esmoreci, não recuei, fiz a boa obra. O que é combater o bom combate? É lutar por aquilo que é certo, é orar por aquilo que edifica, é estar na direção correta. Vejo Paulo íntegro, vejo Paulo inteiro. Quantos aqui querem chegar inteiro no final da carreira? Tem que ter a motivação certa, combater os combates certos. Tem gente lutando o combate errado, tem pessoas se preocupando com aquilo que não importa tanto assim, e aí nós saímos da direção e não combatemos aquilo que importa, o bom combate. Paulo está estimulando Timóteo, líder da igreja primitiva, pastor. Timóteo estava pastoreando, pai grego, avó judia, convertida na segunda viagem de Paulo. Paulo ele vai falar sobre a fé fingida. Sabe o que é uma fé fingida? É uma fé que não é autêntica. Ele vai falar: olha Timóteo, eu olho para você. Ele vai trazer à memória de Timóteo a sua avó. Provavelmente ele ouviu falar de Deus pela sua avó, pela sua mãe, que o colocaram no caminho certo, porque o pai dele era grego. Ele vai falar: olha, a fé fingida. E você tem a mesma fé que eu via na sua avó, a mesma fé que eu via na sua mãe. 2 Timóteo 1,5. Ele vai alertar Timóteo sobre a fé que habitava nele, que antes também sua mãe e sua avó provavelmente passaram a ele esses ensinamentos, irmão. Algumas características são passadas de família. Talvez você não saiba, mas a igreja para alguns é a última porta de esperança. A família falhou com ele, a sociedade falhou com ele, e vem a última porta, que é a igreja. Tem pessoas que vão aprender a educação na igreja, postura na igreja, o que é família na igreja, porque não tiveram exemplo de família, não tiveram nada disso durante a sua vida. Então vão aprender com a palavra. Quando eu falo igreja, eu falo palavra, porque não tem outro lugar, irmãos, onde a palavra é mais lida senão na igreja. Você pode até fazer culto em casa, mas é na igreja onde a palavra é aberta mais vezes, onde a palavra ela é explanada mais vezes, onde a palavra é lida e estudada mais vezes. Para algumas pessoas, a última linha de ação é a igreja. Todos falharam, mas a Bíblia vai dizer que Paulo vai alertar Timóteo sobre a fé que habitava nele, e a mesma fé muito parecida com uma fé que habitava na sua avó, uma fé muito parecida com a fé que habitava na sua mãe. Herança. Tem herança que parece maldita, mas tem herança que é de Deus para a nossa vida. Conheço o pastor Moacir, meu amigo. O pastor Moacir vem de uma família de pastores. O pai é pastor, o tio é pastor, todo mundo é pastor. Ele falou: olha, Claudinei, eu fui viciado alguma vez na minha vida, foi em Danoninho.
ou Yakult, no máximo. Venho da família de cristão, todo mundo que me cerca era pastor. Se eu fui viciado em alguma coisa, foi Orkut ou Danoninho. Não me lembro, casou com 17 anos. 18, algo desse tipo. Levou a mulher para Mato Grosso, Corumbá, menina, 17 anos. Acho que a primeira namorada. E ele falava, casei virgem. Que é isso? Se fui viciado, foi dando Yakult, Deus me perdoe. Não lembro de outra coisa. Herança. Algo que foi passado. Um caráter cristão que foi passado de geração dentro da família do Moacir. Mas nem todos somos assim. Mas ainda assim a igreja é a última porta para que se encaixe. Quando a família falha, quando a sociedade falha, ainda tem a igreja sobre nossas vidas. Vem alertar ele sobre a fé que estava nele, que estava na avó, que estava na mãe. Não uma fé fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé que a todo momento ela é abalada. É uma fé que nós falamos da boca para fora uma coisa, mas vivemos outra. Fé para transformar não é qualquer coisa, irmãos. Tem o dom de fé. É a fé sobrenatural. E ele vem alertar a Timóteo. Timóteo estava passando por dificuldades. Joga o Timóteo na frente, na liderança. E Paulo vem alertar a ele da fé que estava nele, para que ele despertasse a fé, que era muito parecida com a fé que estava na sua avó e que a fé que estava na sua mãe. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Ora pela fé, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova ou a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, eu ainda não vi, mas pela fé eu creio que vai acontecer. Fé para ver as coisas acontecendo. Fé para se alegrar em tempos difíceis. Fé para vencer o desânimo. Fé para vencer o cansaço. Fé para vencer as tribulações. Olha para mim e fala assim, tem que acreditar. Tem que acreditar. Paulo vai despertar essa fé em Timóteo. Ele está partindo, mas Timóteo vai permanecer. Ele está prestes a ser entregue por libação. Mas Timóteo, Tito, a obra precisava continuar. E a fé precisa ser despertada em nossa vida. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime dele creia que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, sem fé é impossível. Sem fé não tem relacionamento. Fé é confiança, irmãos. Noivado não vai para frente sem confiança. Namoro vai mal das pernas, vai na insistência, mas bem não está. Tem que ter confiança. Casamento sem confiança é um dos piores lugares para se estar. Casamento é algo muito bom, irmãos, mas temos que viver a palavra para que o negócio fique melhor ainda. Sem confiança é esquisito. A falta de confiança é como um copo, ele pode não quebrar, mas ele racha. E se rachar, tu tem medo de beber água nele, porque está rachado. Não quebrou, mas está rachado. Mas até nisso nosso Deus é restaurador e pode colocar as coisas no lugar. Mas a fé, sem confiança. Vou trocar fé por confiança. Sem confiança é impossível agradar a Deus. Pastor, como eu sei que eu tenho confiança? O testemunho que eu dou dele. Até na dificuldade, quem tem confiança dá testemunho de quem ele é. Testemunho de quê, pastor? Testemunho de tudo aquilo que ele representa. Testemunho dos seus atributos. Testemunho de que ele é poderoso. Testemunho de que ele é amor. E se ele é poderoso, ele pode mudar a trajetória da nossa vida e da nossa história. Onde alguns vão olhar para nós e vão falar, não sei como o irmão passa por isso. Eu não sei como aquela irmã está passando por isso. E continua adorando. E não nega a fé. E continua fazendo. Fé. Confiança. É testemunho de quem Deus é. Não é testemunho de quem eu sou, é testemunho dos atributos dele na minha vida. Onipotente, onipresente, onisciente. Tem todo o poder, está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Dá testemunho dele, irmãos. Na dificuldade, dá testemunho dele. Eu lembro que no meu trabalho tudo pegando fogo, tudo caindo, viu? Pode tu vai viver 100 anos. Mas não, é Deus na nossa vida. É conseguir enxergar no meio da tempestade uma saída. É conseguir estar sóbrio no meio de uma geração de embriagados. Embriagados de todo tipo de coisa, irmãos. De sentimentos a drogas, a desejos desenfreados.
uma geração de embriagados. É o meio onde nós estamos vivendo hoje. Mas tem que ter fé para enxergar com clareza. Tem que ter fé para enxergar com lucidez. O lúcido está todo mundo embriagado, brigando à toa. Ele está tranquilo, enxergando a luz no fim do túnel. Fé. Fé não fingida. Fé para transformar. Galeria dos Heróis da Fé, Carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu sempre prego isso aqui: pela fé, pela fé, pela fé. Todo mundo que mudou alguma coisa à sua volta cria em Deus, tinha fé em Deus. Vai falar de quem? Vai falar de Noé, vai falar de Moisés. Todos que mudaram algo ao seu redor, irmãos, tinham fé para isso. Fé para transformar. Transformar, verbo transitivo direto. Ou seja, tomar nova afeição, caráter, alterar, modificar. Fé para transformar é fé para modificar, é fé para alterar, é fé para vivermos algo novo, é fé para vivermos coisas novas sobre a nossa vida. É fé, irmãos, não por vista. Não andamos felizes porque estamos vendo, mas porque a paz que nós sentimos em nossa alma nos faz caminhar dessa maneira. Fé para transformar, fé para modificar. Tem gente que vive de etapas. Daqui a 5 anos eu vou acabar com toda a minha dívida e eu vou ser feliz. Se esses 5 anos não chegarem, e se chegarem o negócio piorar, olha para alguém e fala assim: você está feliz hoje, irmão, em glória do Senhor. Até para isso, irmão, tem que ter fé para acreditar, para mudar, para viver o hoje. Tem gente sempre apreensivo com o amanhã, sempre vai haver um amanhã. Mas e hoje? Como nós estamos vivendo? Alguns estão em depressão, vivem das dores do passado. Hoje tem crise de ansiedade das coisas do futuro. Mas e o presente, e o agora? Como estamos vivendo hoje? Agora, nesse exato momento. Temos que ter fé para hoje. Eu tenho fé para o futuro. Isso me lembra alguém, uma irmã de Lázaro. Senhor, eu sei que naquele grande dia Ele há de ressuscitar. Jesus olha para ela, Jesus está falando daquele momento. Ela tinha fé para o futuro, mas não tinha fé para aquele momento, porque nós estava morto já havia 3 dias. Então ter fé em meio às dificuldades é muito difícil. Ter fé em meio àquilo que nós estamos vendo é muito difícil. Mas fé é isso, é convicção, é certeza daquilo que não vimos, não aconteceu ainda, mas pela fé virá acontecer, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Para transformar tem que ter fé. Romanos capítulo 12, versículo 2, irmãos. Não dá para ser conformado. Temos que ser a geração de conformados, com fé para mudar, não de murmuradores, e conformados de acordo com aquilo que o mundo está fazendo. E temos fé, tem que ter fé para mudar aquilo que está ao nosso redor. Precisamos ter fé para isso. Não vos conformeis com o presente século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possa provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para mudar as coisas em nossa volta, alguém tem que acreditar, alguém tem que pensar diferente. No meio de uma geração de todos estão pensando igual. Isso é tão tremendo, irmãos, que a fé é exercício. O exercício da fé. Já viu aquela pessoa que vai para a academia, irmão? Vai para a academia, fica fé sim. Ou tu exercita, vai ter uma fé fraca. E na hora da tribulação não vai ter fé de baixo, porque não tem. Quando nós olhamos para 1 Samuel, vai falar sobre o jovem Davi. Davi vai enfrentar um gigante, o homem que desde a sua infância foi treinado para a guerra. A guerra não fazia parte da realidade de Davi. Davi era pastor de ovelhas, mas Davi vai para uma guerra que nunca fez parte da sua realidade. Davi chega naquela guerra, um dos irmãos de Davi vão repreender Davi, que ele estava ali só para ver a guerra. Davi vai se desvencilhar do seu irmão. Quem tem fé escolhe a guerra que vai lutar. Você não entendeu? Quem tem fé escolhe a guerra que vai lutar. Por que que ele sai do irmão dele? Não vale a pena. Tem guerra que não vale a pena. Não vale a pena você lutar contra o teu irmão na igreja. Não vale a pena você lutar contra a tua família. Tem guerra que é perda de tempo, irmão. Não vale a
irmão e vai olhar para um gigante de 6 côvados, ou seja, 2,90 metros, 3 metros, que estava ali a ameaçar o povo de Deus. Nós estamos entrando em guerra que não vale a pena, causa desgaste, tira o foco, não edifica, nos faz dar volta no deserto. Escolha a guerra que você quer lutar. Tem guerra que não é nem para se lutar, é virar e ir para o outro lado. Olha para alguém e fala assim: tem guerra que não vale a pena, isso não vale a pena. Davi vai escolher a guerra. Quem tem fé escolhe a sua guerra. Tem guerra que não vale a pena. Ele vai entrar na guerra certa, na guerra onde Deus estava com ele. Tanto que ele vai falar para o gigante que se levanta: tu vens a mim com toda aquela parafernália, mas eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos de Israel. Aí eu estou conjecturando, Deus olhando dos céus, no seu trono, vendo o jovem Davi abusado, botou Deus na frente da batalha. Como Deus não iria entrar naquela guerra? Uma guerra que era do povo dele, uma guerra que valia a pena. Agora nós estamos lutando guerras que não valem a pena. Estamos pedindo que o Senhor entre em guerras que não valem a pena. Nosso Deus nunca perdeu batalha, irmãos. Nunca perdeu que valesse a pena ele entrar. Porque o povo de Deus viveu perdendo a batalha. É só abrir a Bíblia: a arca foi roubada, batalha que não se valia a pena, batalha lutada de forma indevida. Davi vai tentar entrar numa batalha contra o seu próprio povo. Deus não vai deixar. Quando ele volta, Ziclag foi saqueada, foi queimada, as mulheres foram levadas. Toda vez que eu vou usar algo que não é fé, fé tem que ser usada para as guerras certas, que não é de Deus, alguma coisa saqueada na nossa vida, alguma coisa vai ficar, alguma coisa o inimigo vai levar. Se batalharmos guerras erradas. Como é que Davi entra numa guerra contra o gigante, irmãos? Saul não quer, a armadura não deu nele, a armadura não dava nele, porque uma armadura de um Saul carnal não vai caber em Davi espiritual. Não adianta, irmãos, não adianta. Uma armadura de um Saul carnal que andava já endemoniado não vai caber em um Davi espiritual. Algo de alguém carnal não vai caber em alguém que é espiritual. Não cabe, não entra, não serve para aquela batalha. Saul não quer deixar Davi entrar na batalha. Ele vai começar a falar o seu currículo, que ele estava pastorando as ovelhas, veio um leão ou um urso, ou seja, ele tirou e ninguém estava vendo. Davi já exercitava a sua fé. Quando ninguém estava vendo, Davi mostrava que tinha fé, não apenas com o microfone na mão, não apenas na frente de um grupo, não apenas na frente de um ministério. Quando ninguém olhava, Davi já dava testemunho do que Deus era para ele. Fala para alguém assim: exercita a tua fé, meu irmão. Exercita a fé quando ninguém está vendo. Nas pequenas coisas, nessa guerra que você está passando aí, bota a tua fé em ação. Exercita a tua fé para quando vier os gigantes. Ainda não vieram não, mas quando vierem os gigantes, você está preparado para aquele tipo de guerra. Fé que transforma é uma fé em exercício, é uma fé exercitada nas pequenas coisas, dando glória a Deus, permanecendo, ficando firme, alegrando o coração do Espírito Santo, combatendo o bom combate, até encerrar a carreira. Fé para transformar. Estou na peleja, mas com Deus. No deserto, com Deus. No manancial, com Deus. Na saúde, com Deus. Estou enfermo, com Deus. Na presença dele. Fé que transforma. É uma fé constante, é uma fé contínua. Tem gente que tem fé só para os outros. Profetiza a tua beleza na vida dos outros, prega para os outros que é uma beleza, mas não tem fé para a sua própria vida, para ver mudança do seu redor. Fé que transforma é fé em exercício todo o tempo, é fé sendo exercitada dia, noite, sendo difamado, fé. Falam bem de você, fé. Ouvindo aquilo que eu não quero, fé. Seja a palavra mansa, fé. Seja a palavra dura, é para mim, é para o meu bem, é Deus que está falando, fé. Fé para aceitar, fé para reter, fé para permanecer, fé para não esquentar com aquilo que estão falando de você, fé para lutar pela guerra que vale a pena, fé para transformar. Palavra de Deus para nessa noite para nós.
Fé que transforma. Fé não fingida. Não fé de momento. Não fé de circunstância. Irmão, na circunstância todo mundo vai mostrar algum tipo de fé. Então porque está desesperado. Aí a pessoa é desesperada, esse horário, então beleza. Desesperado. Porque já estava dando ruim, vai tentar puxar alguma coisa. Mas a fé é algo contínuo. A fé não é só de desespero. A fé não é só de momento. Fé